Disputa que há entre Marina Silva e o ministro de Minas e Energia para a exploração de petróleo ali na foz do Rio Amazonas, no Amapá, uma bomba que está no colo do presidente da República, né? Você tem oposições absolutamente opostas, de figuras que pensam diametralmente o contrário uma da outra, as duas compõem o governo. É um assunto muito relevante do ponto de vista econômico, do meio ambiente também, e ele vai ter de decidir essa parada. Aliás, eu queria só para aproveitar e me despedir agora do Américo, que vai voltar no Novo Dia daqui a pouquinho, perguntar se isso chegou aí ao exterior, Américo, essa discussão sobre exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que é uma questão evidentemente local, mas por se tratar do Rio Amazonas, da Amazônia, uma questão que o presidente Lula fez questão e faz questão de trazer com ele em todos os discursos. A preservação voltou, agora cuidado com o meio ambiente. A Marina Silva é um símbolo disso, ela é contra, radicalmente contra, uma ala importante do governo é totalmente a favor. Esse assunto de alguma maneira já foi tratado por aí, porque chegar aí fora a manchete exploração de petróleo na Amazônia é algo que, imagino, provoca um impacto no primeiro momento, sem a explicação devida, né, Américo? Um impacto muito grande, Colombo. Esse assunto já está sendo tratado aqui, sim, e já vinha sendo tratado antes, quando começou essa conversa que vamos ter que tomar uma decisão se exploramos o petróleo naquela região ou não. Então, naquele momento, alguns jornalistas que cobrem meio ambiente, algumas publicações muito importantes aqui no exterior, já estavam dando um certo destaque para aquilo. Agora, se for tomada uma decisão lá na frente, em algum momento, de que o Brasil, de fato, vai decidir explorar esse petróleo numa região tão sensível e tão icônica do ponto de vista do meio ambiente e das pessoas que acompanham essa questão, isso vai ter um impacto muito grande e muito negativo para o Brasil. Porque o discurso do presidente Lula, da ministra Marina, de toda a diplomacia brasileira, desde que ele foi na COP27 no Egito, antes inclusive de tomar posse, era que não só o Brasil estava voltando ao palco das relações internacionais, mas ia defender o meio ambiente. O Brasil tenta se colocar como a grande potência nessa questão. Mas para ser de fato essa grande potência, para ser de fato o país que vai ajudar a encontrar soluções contra as mudanças climáticas, é preciso parar os danos ao meio ambiente no país, especialmente desmatamento na Amazônia. Então, se for colocado, se for decidido lá na frente, isso vai ter um impacto muito grande aqui fora, inclusive com outros países provavelmente também reclamando, dizendo que o Brasil adota uma conversa, uma narrativa nas suas relações internacionais, né, na sua diplomacia, e age de outra forma dentro do país. Só que ainda é cedo, vão ter essa decisão final, mas já está sendo muito acompanhada por aqui sim, viu, Colombo? É um assunto importante aqui. A aposta em Brasília, Uribe, se ele pende para algum lado, vai tentar, se é que há alguma solução que atenda minimamente os interesses de todo mundo? Um pé em cada canoa, Colombo. Lula deve manter os estudos na região para que haja realmente a certeza de que não pode haver implicações ambientais, mas ao mesmo tempo vai esperar para que haja a perfuração, então, do petróleo na região. Há uma avaliação de que neste momento ele está em uma sinuca de bico. De um lado, o que o Américo bem trouxe, a repercussão internacional, e até que Lula acabe enganando a comunidade internacional, porque nós tivemos vários países anunciando bilhões para o Fundo Amazônia, e aí do dia para a noite você tem a possibilidade de um impacto ambiental na região amazônica. De outro lado, ele não pode comprar briga com o Congresso Nacional. E a gente está falando de Davi Alcolumbre, que é praticamente o presidente do Senado Federal de fato nos bastidores. Claro, temos Rodrigo Pacheco, mas Davi Alcolumbre é o aliado de primeira hora de Rodrigo Pacheco e é tido como o eventual sucessor dele daqui a 2 anos. Então, Davi Alcolumbre também é aquele que marca a sabatina na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para o indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer desacordo com Davi Alcolumbre pode virar uma crise doméstica no Brasil. Então, a tendência é que Lula, amanhã, no máximo até quarta, se reúna com Silveira e Marina Silva no Palácio do Planalto para tomar uma decisão. A tendência, como nós dissemos, é o meio termo. O discurso de Lula, feito aos jornalistas na entrevista, dá um pouco a entender neste ponto. Ele fala de preservação do meio ambiente, mas que também não podem querer que o Brasil siga algumas regras que sejam xiitas
ou que ele considere exageradas. Então, que tenha a sua própria legitimidade de administração das suas questões internas. Então, acenando para os dois lados. Continua os estudos, mas ao mesmo tempo espera um pouco para a perfuração do petróleo, para que não haja impacto ambiental. Tem esse aspecto, não é, professor? Lembrado pelo Uribe. Ontem o presidente Lula usou um argumento que muita gente usa, falou, é preciso oferecer às pessoas que vivem na Amazônia, e muitas pessoas vivem na Amazônia, uma perspectiva de renda, perspectiva de emprego, de desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que é necessário preservar o meio ambiente. Preservar não é congelar como está lá e deixar como nós encontramos aqui quando chegamos ao Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, uma manchete equivocada lá fora, o Brasil passa a explorar petróleo na Amazônia, arrebenta com tudo que ele pretendia colocar de pé.